Caterine, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Eu tô me espiritualizando, eu tô fazendo cada dia melhor, eu tô trabalhando, estudando, ajudando e as coisas para mim não fluem. Se você quer saber por que a sua vida financeira ainda não deslanchou, fica comigo nesse vídeo. Eu sou Caterine Rieira, sou consteladora sistêmica, sou também mentora do treinamento Prosperidade Sustentável. Se você quiser saber mais sobre constelação ou sobre o treinamento, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esses serviços. Então, sem mais delongas, eu te convido a pensar comigo sobre o motivo. Então, assim, gente, existem uma infinidade de motivos que nos impedem de prosperar, né? Todos eles ligados a dinâmicas ocultas do nosso sistema familiar. Por uma série de padrões, de repetições de padrões, e isso, constelando, a gente consegue identificar. Mas eu quero trazer aqui um questionamento espiritual, além do que a gente vê no campo. Eu constelei essa semana uma pessoa e isso que eu vou falar para vocês ficou muito nítido. E eu conheço outras pessoas que passaram por esse processo que eu vou descrever aqui para você. E talvez seja o seu caso. Então, eu te convido a continuar nesse vídeo até o fim para você entender. Quem sabe esse seja o seu caso. Então, vamos falar um pouquinho de espiritualidade. Nós somos uma consciência habitando um corpo físico aqui na terceira dimensão. A gente está passando por essa experiência corporal por uma escolha, né? Nós, enquanto consciência, ou enquanto alma, não sei que nome você quer dar para isso, nós escolhemos ter um avatar, que é esse corpo físico, para que a gente pudesse evoluir mais rapidamente. Porque a gente evolui mais rápido quando a gente está numa experiência física do que numa experiência extrafísica. Para isso, a gente precisa passar por determinadas lições, por determinadas provas. E eu não estou falando aqui de roda de samsara. Não é bem isso que eu estou falando. Mas eu estou falando do seguinte. Tem um poeminha que eu não vou lembrar o autor, que fala assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido tormento adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Eu não lembro o autor, tá? E eu não estou fazendo aqui uma apologia ao sofrimento, nem a privações, não é desse lugar, tá? Eu acho que dá pra gente viver e é isso que eu bato na tecla todo dia, então não é o que eu tô falando. Eu acho que dá pra gente ter uma vida muito abundante, muito próspera. Nós vivemos num planeta de infinitas fontes, né, naturais, de uma riqueza infinita. A gente tem aí uma infinidade de alimentos que a Terra dá, a água, né, um planeta muito rico de recursos naturais. E se não fosse a ganância do homem, o ego, isso daria o que a Terra produz, né? Daria para ser dividido aí para todo mundo. Não falta o seguinte: o nosso coração é corruptamente enganoso. Talvez isso esteja escrito em algum lugar na Bíblia, em Jeremias ou em algum lugar. Então, assim, às vezes o que nós, enquanto ego, a gente tem um ego aqui dentro que quer um monte de coisa, que quer provar um monte de coisa. Às vezes a gente quer coisas, não é para criar mais, para criar facilidade, para ajudar as pessoas, a gente quer por ego, né? Então esse ego nosso que a gente carrega aqui, ele nos corrompe com as coisas da terceira dimensão, com as coisas que não
vão ser essenciais para a nossa evolução, com as coisas que às vezes pode até atrasar a nossa evolução. E como que a gente atrasa a evolução? Fazendo coisas disfuncionais, né? Fazendo mal para os outros, negligenciando, nos negligenciando enquanto pessoas, nos seduzindo pelas compulsões carnais, no sentido de não criar vínculos afetivos em troca de prazer, né? O prazer, pelo desfrutar, o hedonismo exacerbado, principalmente na questão da carne mesmo. Então, essas coisas vão nos corrompendo. A gente acaba esquecendo que a gente está envolvido nisso. No hedonismo, a gente acaba esquecendo de ajudar as pessoas. A gente pode se tornar promíscuo, e sendo promíscuo podemos nos tornar infiéis. Quando somos infiéis, machucamos alguém. Podemos ser infiéis de infinitas maneiras. Às vezes eu atendo pessoas todos os dias, e às vezes você percebe uma dinâmica de infidelidade no casamento, e não é uma infidelidade sexual, por exemplo. Às vezes é uma infidelidade financeira. O marido ajuda um irmão sem a esposa saber, né? Ele tira o dinheiro lá da família atual dele para dar para a família de origem, por exemplo. Ou a mulher que gasta dinheiro escondido ou tem economia escondida. Eu não sei se vocês já viram, eu não sei se isso é um meme ou é verdade, mas não sei se é uma piada ou se é verdade, mas a mulher cobrava aluguel, pegava o dinheiro do marido para pagar aluguel, e um dia ele descobriu que a casa era dela. Então isso é uma infidelidade financeira. Mas assim, para fechar o vídeo, para você entender o que eu quero dizer, porque eu sei que eu fui alongando, mas eu vou fechar o raciocínio, tá? Nessa constelação que eu fiz, a pessoa veio constelar o motivo financeiro dela, né? Ela tá vivendo um período aí, já faz uns 3 anos, de uma determinada privação financeira. Ela não tá trabalhando o que ela quer, ela não tá ganhando o que ela precisa, ela tá ganhando menos do que ela ganhava antes, tá no trabalho diferente, que não era o que ela queria, né? Então essa pessoa me procura para constelar, e aí eu pego uma dinâmica de autossabotagem muito grande dessa pessoa em relação a várias coisas. E se ela, e num caminhar espiritual muito lindo, num caminhar de autoconhecimento lindo, num nível de expansão de consciência muito lindo. E aí ela me conta que ela está no trabalho, que ela precisa passar algumas horas meio que ociosa, esperando o próximo job entrar, e essa pessoa fica sozinha nesse ínterim. E ela pensa. Ela se dá conta de sombras, ela tem insight, ela expande a consciência. E aí juntos nós chegamos no motivo daquilo, né? Trabalhamos sim, que tinha de sistêmico nisso, e tinha bastante coisa, bastante dinâmica, mas também juntos nós conseguimos entender lá, naquele campo, que tinha um motivo espiritual para aquele período de escassez. Porque se aquela pessoa estivesse desfrutando de uma vida financeira muito próspera, ela estaria usando esse dinheiro contra si mesma. Ela estaria usando esse dinheiro para suprir desejos carnais. Você já parou para pensar se talvez esse não seja o seu caso? Eu vou dar um exemplo bem assim, bem clássico. Um homem dentro de um casamento, às vezes ele não está podendo prosperar, porque se ele tiver dinheiro sobrando, ele vai trair a mulher. Esse dinheiro pode destruir a família dele. Eu quero que você ouça tudo isso que eu estou te dizendo num nível espiritual, não religioso. Porque eu não estou falando de religião. Eu estou falando de consciência. Eu estou falando
da gente expandir a nossa consciência a ponto de evoluirmos e entendermos que há determinadas coisas que já não nos convêm, que já não nos cai bem. Há determinados prazeres que custam caro. Por isso que o coração é corruptamente enganoso, né? Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Então fica com essa pergunta. Será que o que você deseja é lícito? Será que vai ser bom para todo mundo? Será que o que você quer é para provar alguma coisa para alguém ou é para querer a mais para a sua vida? A partir dessas perguntas, você começa a perceber que talvez você precise sim passar por um período de adaptação no campo físico e no sentido financeiro, para que você não corrompa a sua ascensão espiritual, a sua caminhada, a sua expansão de consciência. Será que se você tivesse dinheiro sobrando, você estaria assistindo esse vídeo ou procurando vídeos com esse tema? Um tema que vai te trazer questionamento, que vai perguntar para você, ei, quanto você tem ajudado as pessoas? Quanta caridade você tem feito? Quanto você tem feito pelo seu planeta, pelo seu universo, pelas pessoas próximas de você? Quantas pessoas você tem ajudado? Será que você não estaria usando esse dinheiro de uma outra forma, ocupando o seu tempo de modo que você não pudesse nem crescer como ser humano? Eu deixo para você essa pergunta, esse questionamento, e que você comece a olhar para a sua vida com os outros olhos. Às vezes, nem tudo é o que parece ser. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão. Namastê.